Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Com essas palavras de Jesus, eu saúdo cada uma, nesse último domingo, que antecede a Quaresma, desejando que nos sintamos acolhidos nesse culto pelo próprio Deus que está a cada dia conosco, como nos assegura o Mestre. Nós celebramos esse culto em nome do Deus Trino, que falou por meio dos profetas e os animou a perseverar na fé, apesar das dificuldades que enfrentaram. Em nome de Jesus Cristo, que vem a nós como a luz do mundo, permitindo que enxerguemos a realidade que nos cerca com nitidez e capacitando-nos para irmos ao encontro dos irmãos e irmãs que carecem da nossa ação. E em nome do Espírito Santo, que guia as pessoas para que hajam como instrumentos de Deus no mundo. Amém. Vamos fazer uma oração de adoração. Eu peço que o presbítero Marco faça essa oração, por gentileza. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, Pai, onde nós viemos juntos para te louvar, mas também te adorar, Pai, adorar por tudo aquilo que o Senhor é, Pai, pela tua grandeza e pelo teu amor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, Pai, para com cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Graças eu te dou.
é o último domingo após a Epifania e a partir de quarta-feira nós iniciamos a Quaresma. Gisele, Quaresma não é coisa de católico ou romano? Não, é coisa de cristão. Eu sempre falo isso. Porque a Quaresma é um tempo que os cristãos logo no começo se separaram e continuam separando desde então, para que a gente possa nos aquietar, para que a gente possa nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que a gente possa olhar para a cruz de Cristo e buscarmos aquele que é capaz de transformar nosso pranto em alegria, que é o único e verdadeiro Deus. A Quaresma é uma estação, como a gente costuma dizer, do calendário cristão, que abrange os 40 dias de duração que antecedem a Páscoa, sem contar os domingos. Porque na prática, quando você olha, pode dizer, vai dar mais de 40 dias. Mas é sem contar os domingos, tá? Porque todo domingo, quando a gente celebra o culto, a gente celebra uma mini Páscoa. A gente traz a memória que Cristo fez por nós. Então a Quaresma em si começa na quarta-feira de cinzas, que simbolicamente nos lembra que nós somos pó, que nós somos passageiros e que nós somos mortais. E nos traz à memória a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e a nossa total dependência de Deus. Nós somos incentivados, então, ao longo desse período, a refletir sobre o sacrifício de Jesus por nós e abrir espaço na nossa rotina para um autoexame, para ter mais tempo de jejum, para ter mais tempo de oração, onde a gente possa nos reconhecer mesmo como pecadores e buscarmos arrependimento, buscarmos perdão. É uma preparação importante para a gente se preparar. Falei muito rápido. Desculpa, gente. É uma preparação importante para que nós possamos celebrar a Páscoa com entendimento. A gente precisa entender o que a gente celebra. Por que a gente celebra? Qual é o nosso porquê? Vamos pensar assim? Então, assim como Jesus, nós somos levados ao deserto para nos abster de tudo aquilo que possa nos atrapalhar de seguir Jesus, para encarar realmente os nossos sofrimentos, as nossas esperas na vida, para a gente buscar Deus e levar a sério o discipulado de Jesus. Então hoje eu quero começar esse caminho com você, e sim, nós vamos falar ao longo desses 40 dias então, sobre disciplinas espirituais, sobre como desenvolver a nossa espiritualidade, e como a gente se preparar para a Páscoa. Essa festa que é a mais importante para nós como cristãos. Então a gente vai começar hoje falando sobre a transfiguração de Jesus. E eu vou convidar você a acompanhar a leitura de Lucas 9, de 28 a 37, para nossa reflexão nessa hora. Lucas 9, do 28 ao 37, diz a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Esse é meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele disse. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho.
Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, seja conosco. Ilumina, Senhor, a explanação da Tua palavra. Nos dê o direcionamento. Que o nosso coração seja terra fértil, que a Tua palavra encontre uma terra apta para que ela cresça, para que ela frutifique. Assim por um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A partir desse texto, eu quero falar com você duas coisas. Não sei se você já ouviu a falar ou não, mas, primeiro, a respeito do êxodo de Jesus e, segundo, do chamado da experiência à prática. Então, vamos lá, o êxodo de Jesus. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do movimento. Eu sempre falo isso, você vê que Jesus sempre está indo para algum lugar. Por quê? Lucas, ele esforça em mostrar solidez de fé para uma comunidade que está nascendo. Ele escreveu logo no primeiro século. Então ele precisava mostrar para aquela comunidade tudo o que Jesus tinha feito e como ele tinha feito. Lembra que Lucas escreve o seu Evangelho e Atos dos Apóstolos, e ele escreve para Teófilo, um amigo, e provavelmente foi quem bancou Lucas, quem pagou para ele ir atrás dessas histórias, e escrever no primeiro século não era algo barato, mas até onde eu sei, publicar um livro hoje em dia também não é nada barato. Tem que ter um pouquinho de investimento. Então ele vai escrever para esse Teófilo, muito provavelmente para a comunidade que se reunia com ele. Então é uma comunidade que está nascendo e todo mundo quer entender essa nova fé. Então Lucas vem trazer credibilidade para essa fé. Então, nesse relato da transfiguração de Jesus, isso se torna muito evidente. O contexto da narrativa é o final, se você olhar na sua Bíblia um pouco antes, da atuação de Jesus na Galileia. E a sua partida, então, literalmente o seu êxodo para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Jesus vai passar pela morte, a morte na cruz. E lá ele será elevado ao céu. Pouco antes e logo depois, Jesus fala do seu futuro sofrimento, da ressurreição e também das condições para o seu seguimento, colocando exigência para aqueles discípulos tomar cada um a sua cruz, cada dia a cruz e segui-lo. Então esse relato de transfiguração, ele indica que houve na conflitiva caminhada de Jesus, vamos dizer assim, experiências de percepção do sentido e do significado profundo da sua pessoa e da sua proposta de reino, de vida. Essas exigências, elas foram relidas e reinterpretadas posteriormente à luz do quê? Da presença de Jesus ressurreto na vida daquelas primeiras comunidades. E isso ganhou cor, isso ganhou sentido, E cada evangelista, se a gente parar para pensar, dá os seus retoques, dá o que? A sua visão desse relato. E vão harmonizando esse relato com as suas linhas de raciocínio. E aqui eu queria pensar com você a linha de Lucas, como é impressionante. Sempre falo para todo mundo, Lucas é o meu evangelho, é o meu escritor favorito, Tem Lucas e Atos. E eu acho impressionante 4 coisas nesse texto, pensando no êxodo de Jesus. O primeiro é a referência à oração. Lucas, ele é o único evangelista a dizer o motivo porque Jesus foi no monte. Ele diz que Jesus foi lá para orar. E ele diz também que a transfiguração acontecia enquanto ele orava. Outro detalhe é o assunto da conversa de Moisés e Elias com Jesus. Eles falavam do êxodo de Jesus, que iria se consumar em Jerusalém.
Os outros evangelhos não especificam o assunto. Depois pode ir lá conferir. Uma terceira característica aqui, que talvez você tenha notado, é o sono dos discípulos. O povo que tem sono na hora de orar, hein? Qualquer semelhança com a gente é mera coincidência. O que faz o quê? Lembrar também do que? Qual sono? Aquele lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, durante a agonia de Jesus. E o quarto detalhe aqui, a voz que veio do céu, que coloca Jesus como meu filho amado, e acrescenta uma palavra que a gente, como presbiteriano, adora: o eleito. Ele é o eleito. Isso lembra um pouquinho dos cânticos do servo do Senhor, do servo sofredor, lá do livro de Isaías. É uma referência assim. A referência aqui à oração de Jesus, ela está numa sintonia perfeita com o que o Lucas vai apresentar lá no seu relato em Atos dos Apóstolos. O que os discípulos faziam quando se reuniam? Oravam. Tinham tudo em comum, oravam, partilhavam as suas coisas. Atos vai apresentar para a gente comunidades orantes, igrejas que oravam. Isso sugere então que Lucas ele acreditava que na oração era o espaço da manifestação de Deus. A comunidade ela pode refazer a experiência da transfiguração quando ela ora, nos momentos litúrgicos, na ceia do Senhor, nos momentos de oração, que é o que? Jesus se fazendo presente, Jesus estando ali. Então, a oração para Lucas é muito importante, é uma forma de sintonizar o coração da comunidade com o projeto de reino de Deus, de Jesus. E aí eu queria pensar com você, Henry Nouwen fala que a oração é a forma mais concreta de fazer morada em Deus. Então, a referência ao êxodo de Jesus, sobre a qual Moisés e Elias conversam com ele, revela a compreensão de Lucas sobre o sentido da caminhada de Jesus, que culmina o quê? Na paixão e na morte na cruz. O evangelista vê o caminho de Jesus como uma espécie aí de reedição do êxodo, da escravidão do Egito até a entrada na Terra Prometida. A morte de Jesus na cruz não é um fracasso ou uma derrota, como alguns pensam. Ela é antes o momento mais alto da caminhada de libertação de um povo. Por esse caminho, Jesus vai para a glória de Deus, e a sua morte é também a sua elevação junto ao Pai. Não se trata aqui, evidentemente, da libertação da alma de Jesus em relação ao seu corpo, como se esse fosse uma prisão, como afirmavam os gregos. Nem uma libertação da condição humana de Jesus, como se essa fosse um embaraço para ele, como achavam os gnósticos do tempo do final do primeiro século. Trata-se sim da atribuição de sentido mais profundo e radical às opções à prática de libertação. A libertação do decreto da morte que pesava sobre quem? Sobre a humanidade. Para caracterizar esse sentido profundo de atuação e da vida de Jesus, aparece um relato então de Moisés e Elias, representantes qualificadíssimos de quem? Da lei e dos profetas. Lucas diz que os dois conversavam com Jesus sobre o êxodo que iria ser consumado em Jerusalém. Portanto, a paixão e a morte de Jesus são refletidas aqui com essas características. Elas estão em harmonia total com as Escrituras e representam a partida de Jesus junto a Deus, de onde Ele enviará depois o Espírito Santo Consolador. Esse testemunho das Escrituras é reforçado pela voz que vem da nuvem, do próprio Deus. A referência à inclusão do termo eleito aí, na voz que veio do meio então do céu, mostra a necessidade de se interpretar a Bíblia à luz da prática de Jesus e da sua glorificação. Esse é o filtro que a gente usa. E o sono dos discípulos aí aproxima esse
oliveiras, Lucas ele quer realmente de forma intencional associar essas duas cenas, mais do que os outros evangelistas, porque ele tem interesse em mostrar o sentido salvífico da cruz para a qual Jesus se encaminha. A cruz que é uma consequência corajosa da sua ação profética, que é uma consequência corajosa da sua ação libertadora e também de conflito no meio do povo. E aí a gente passa então do Êxodo, e aí a gente é levado à experiência e à prática. Por quê? Porque um outro aspecto desse relato da transfiguração é o que leva a experiência a nos olhar, a fazer com que a gente olhe para frente. Jesus ele é percebido aqui com as características divinas. Semelhante ao Jesus o quê? Pós-ressurreição. Aí os discípulos têm uma experiência com esse Jesus que ainda vai morrer e ressuscitar. É bem semelhante. O aspecto do seu rosto aqui se altera. As suas vestes se tornam branquíssimas. Mais radiante ainda que o sol, meio-dia. Essa ideia de um branco assim ofuscante. E aí vem a voz da nuvem, né, que envolve todo mundo. E essa nuvem faz lembrar aquela da ascensão, que é aí um símbolo tradicional da expressão da presença divina, como a gente vê nas obras de pintura. Quando a gente olha para frente, faz a gente perceber aí que então, por mais sofrimento que virá, tem uma luz no fim do túnel. Ou seja, essa experiência momentânea, antecipada até, né, do que virá depois, vai reanimar esses discípulos. Porque eles vão, né? A gente sabe que eles são demorados para entender, né? Depois da ressurreição, mas aí quando eles entendem mesmo, tudo isso faz sentido. As peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Então, nesse sentido, o que aconteceu com os discípulos? Eles fizeram aqui uma experiência de sentido. E o êxodo de Jesus não é então uma caminhada para a morte, embora a morte esteja incluindo nela, mas sim uma caminhada rumo à glória, rumo à ascensão. É um êxodo como aquele do livro do Êxodo, só que levado a um bom termo. E uma tentação sempre presente na vida das pessoas e da comunidade é querer a terra prometida, sem passar pelo êxodo do deserto. A gente esquece, né? A terra prometida, Canaã, um dia eu vou estar no céu, a Canaã prometida, né? Mas a gente esquece que acontece muita coisa antes do povo lá de Israel entrar na terra prometida, assim como para a gente também. A gente tem que viver essa vida. Ela é real, ela é concreta. Então a gente vê que a gente vai passar, assim como Pedro, a uma tentação muito grande. Qual é? Vamos fazer tenda. Eu quero ficar na presença de Deus. A gente quer o quê? Perpetuar a experiência da oração. Porque se na oração eu encontro Deus, e a oração é bom, e estar no culto me traz também essa ideia, eu quero ficar aqui. Ou então, quando você tem uma experiência de oração na madrugada, no seu quarto de joelho, Deus fala claramente, nitidamente com você, o que você quer? Repetir essa experiência. O que você vai fazer? Eu vou marcar lá, vou acordar todo dia 3 horas da manhã para ver se eu consigo repetir essa experiência na oração. E hoje a gente tem aí, é muito evidente, né? Porque as igrejas, o mercado gospel está querendo nos vender uma experiência de culto. Então eu vou para o culto, eu tenho uma experiência com Deus, nossa, que delícia, que maravilhoso. Nossa, o que eu faço toda vez? Eu volto para o culto querendo repetir essa experiência. Eu quero ficar nessa tenda. Ei, Pedro, como a gente é igual a você. A gente quer perpetuar a experiência sem passar pelo árduo caminho da construção de uma vida cotidiana, de uma sociedade onde reina a vida.
E talvez essa seja também as tentações, não só lá de fora, não só de outras igrejas, mas a nossa, como comunidade, como instituição. Quando a gente traz à memória um tempo que foi bom, um culto que foi bom, e não estou falando aqui que você não deve fazer isso, tá? É gostoso, a nostalgia é bom, né? Eu lembro do Divertidamente, quando começa a ir aquela velhinha, né? Com óculos do armário lá, naquele tempo, então fica mais um pouquinho aí. A gente às vezes gosta, e não estou falando que é ruim. O problema é o que? A gente querer sempre repetir a mesma coisa, tentando chegar no mesmo resultado, e a gente vai ver que com Deus não funciona desse jeito. A gente vê comunidades, a gente vê instituições querendo construir uma religiosidade triunfalista, milagreira, sem carregar a cruz da construção diária, sem carregar a cruz da justiça e da paz. Então, na vida existem momentos tão especiais, né? Vamos pensar, eu falei da nostalgia como igreja, mas olha para a sua vida. Quantos momentos você queria congelar no tempo? O dia do casamento, o dia do nascimento dos filhos, o reencontro entre amigos. Você conseguiu congelar algum tempo na sua vida? Por mais que a gente queira. A gente tem as fotos, a gente tem alguns vídeos, mas a gente não consegue. A gente só tem o agora. São momentos marcantes que a gente precisa e deve curtir o máximo possível, momentos especiais, mas que a gente não consegue prolongar para sempre. Mas que está na memória, e que é bom lembrar, é gostoso lembrar. Mas a gente não pode, não deve morar neles. Na história do Evangelho, a gente encontra Jesus e o seu grupo, então, caminhando em direção à cidade de Jerusalém, onde Jesus vai ser levado na cruz, no alto de um monte, como sinal de amor e redenção de Deus. Mas isso os discípulos ainda não sabem. O que eles querem? Vamos ficar aqui com Elias, com Moisés, está tudo tão bom. No êxodo de Jesus, ele decide subir no monte para orar, levando consigo esses 3 discípulos. E você lembra que na tradição bíblica, o alto do monte é o local onde muitas vezes Deus revela a sua vontade. Foi onde ele passou os 10 mandamentos para Moisés, por exemplo. E a gente vê aqui tudo isso acontecendo enquanto Jesus orava. Muda a sua aparência, a sua roupa fica clara e branca, Moisés e Elias se aproximam dele. É um momento extraordinário. Pedro, então, vamos ficar aqui. Mestre, não é bom a gente estar aqui? Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro queria que aquele momento ficasse congelado no tempo e no espaço, para ele poder curtir aquela visão bonita e cheia de vida para sempre. E às vezes a gente quer isso na nossa vida, na vida da igreja. Voltar naquele momento e ficar ali, porque é uma experiência marcante, é impressionante. Até mesmo Moisés e Elias estão presentes nessa visão de eternidade. Lembre que Deus se revelou a Moisés no alto de uma montanha, e se você ler 1 Reis, você vai lembrar também que Elias é cuidado por Deus no alto do monte, dentro de uma caverna. Ele está lá depressivo, ele está escondido, e ali Deus cuida dele. O monte é um lugar bom, é um lugar de cuidado, ninguém está falando que é ruim. E essas figuras importantes, Moisés e Elias, do povo de Israel, Jesus envolto em glória. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar lá no passado. A igreja era boa, a igreja estava cheia, a igreja prosperava. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. Isso também não é um risco para a gente querer ser como Pedro? A igreja
para olhar só para o passado e esquecer o agora? Olhar para Jesus, para esse momento de experiência e esquecer as dificuldades que ficam lá fora, lá embaixo, né? É fácil a gente vir no culto, a gente cantar, a gente louvar, é gostoso. Mas como é ruim descer do monte. Às vezes é difícil ir embora, porque amar as pessoas nas tarefas cotidianas, lá no dia a dia, é difícil. Gente, é difícil. Pessoas são difíceis. E como igreja, será que a gente não está correndo risco de separar isso, de fazer isso? A história do Evangelho continua falando que Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Pedro ainda estava falando e ele é interrompido por Jesus. O que Jesus fala para ele? Ele é interrompido pela voz, né? Que diz: esse é meu filho eleito. Talvez sua tradução diga o escolhido. Escuta o que ele diz. Escuta o que Jesus diz. É a voz que Deus diz para os discípulos. E que diz para nós hoje também: Jesus é Messias, Ele é o maior que a lei do Antigo Testamento, representado por Moisés. Jesus, o Messias, aqui é maior que a mensagem dos profetas, representado por Elias. Jesus é o ápice. Ele é o topo da revelação de Deus. Jesus é o eterno Filho querido de Deus. Escutem o que ele diz. Deus revela Jesus como Senhor e Mestre. É Ele a quem devemos ouvir. A Jesus. É Jesus quem demarca o caminho para a gente percorrer. É Ele quem define a vida que nós devemos viver. Escute o que Ele diz. A partir desse instante, o que os discípulos fazem? Ficam calados. É necessário calar, é necessário silenciar para ouvir o que Jesus tem para dizer. E Jesus fala através de um gesto. Diz o texto que no dia seguinte, Jesus e os discípulos desceram do monte e uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Ou seja, Jesus não seguiu adiante com a proposta de Pedro em armar as 3 barracas ali no monte. E aquele momento especial com Jesus, com Moisés, com Elias, por mais especial e marcante que fosse, não durou para sempre. Acabou. Ficou na memória de Pedro, Tiago e João, e depois está aqui registrado, né? Ele contou provavelmente para Lucas, né? Imagina Lucas entrevistando eles, né? E eles falando disso. O momento marcante passou e Pedro, João, Tiago e Jesus desceram para o monte para trabalhar, para encontrar gente. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que na oração nós encontramos Deus e nós experimentamos a sua doce vontade. Isso é bom e a gente deve buscar isso. No entanto, a intenção de Jesus, o Filho escolhido por Deus, não é que a gente permaneça nessa experiência de oração para sempre. Não é. Jesus estava no Êxodo. E eu queria lembrar você que nós também estamos. Nosso lar não é aqui. Né? Não é dentro dessas 4 paredes. Não é nesse momento de culto. Mas também não é lá na nossa casa. O nosso lar é a eternidade. É a vida com Deus e em Deus. Só que enquanto isso não acontece, enquanto essa terra prometida da presença divina plena não chega, o que eu sou convidada a fazer? Descer do monte. Eu sou convidada a trabalhar. Ainda existe uma missão a cumprir. É preciso descer do monte para amar a Deus e amar as pessoas que Deus ama. Onde elas estão. Nesse mundo, no chão. E nesse tempo que se chama hoje. Agora. Assim sendo, os discípulos, incluindo você e eu, nós estamos no caminho com Jesus. Jesus ainda está em movimento e nós estamos. É
preciso retornar ao mundo das tarefas e das dificuldades cotidianas. É necessário descer o monte e retornar para as pessoas que ficaram lá. A voz de Deus diz: esse é o meu filho, escutem o que ele diz. E o que Jesus nos diz é que amar a Deus inclui momentos marcantes, sim, de comunhão com Deus, com os irmãos, mas não é somente isso. O que Jesus nos diz é que amar a Deus inclui amar as pessoas, inclui amar a missão dele, que ele nos deu. Não é possível separar o que não pode ser separado. O amor de Deus e o amor às pessoas estão entrelaçados, ligados um ao outro. Está na cruz. Amor a Deus e amor ao próximo. E essa verdade nos revela que o próprio Jesus, Filho de Deus, que desceu da sua glória do monte, né, para nos dizer e mostrar o que se deve fazer, e que caminha conosco nesse mundo com todas as nossas tarefas e dificuldades. E é por amor às pessoas que Jesus nos revela o seu amor, porque Ele quer que todos sejamos salvos. Que Deus abra os nossos ouvidos para que a gente não fique só nessa experiência de fé, mas que essa experiência extrapole a nossa vida. Que a nossa história não seja só uma história, porque foi bom, porque é bom, apesar das lutas, apesar das dores, porque Deus se faz presente, Ele está presente conosco. Então eu quero convidar você nessa hora a se colocar diante do Senhor em oração, a entregar a sua vida a Ele. Nós vamos cantar um cântico, Tudo Eu Entregarei. Durante esse cântico, que você realmente possa entregar a sua vida ao Senhor, colocar o seu coração. Os irmãos que vieram preparados com dízimos, ofertas, pode fazer, seja via Pix, seja trazendo aqui o gasofilácio. Vamos louvar, vamos engrandecer ao Senhor, entregando a Ele o nosso coração, a nossa vida e quem nós somos. Que a gente possa celebrar a mesa dele, onde Ele tudo entregou, tudo se doou. Não fazemos isso em troca, nós fazemos isso pelo que Ele já fez. Essa é a mesa do Senhor, e tomam parte dela todos os que confiam em Jesus Cristo, todos os que sinceramente se arrependeram dos seus pecados, todos os que são membros da Igreja do Senhor. Toda glória e toda ação de graça sejam dadas ao Senhor por essa mesa, pelo seu pão e pelo vinho. Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, nós damos graças ao Senhor pelo sacrifício perfeito na cruz por nós. Obrigada, Pai, pela sua misericórdia, porque enviaste o seu Filho Jesus, nosso Senhor, para sofrer e morrer na cruz em nosso lugar, oferecendo de uma vez por todas o sacrifício perfeito e suficiente para o perdão dos pecados de toda a humanidade. Graças te damos ainda porque, estando à véspera, Deus, de entregar-se para a nossa salvação, Ele instituiu o sacramento do pão e do vinho, para que nós celebrássemos, ó Pai, em comunhão do seu corpo e do seu sangue, em memória do seu sacrifício, para o qual nós nos achegamos a essa mesa. Envia-nos, Senhor, o teu Santo Espírito e santifica, ó Pai, essas ofertas do pão e do vinho, e que de modo especial, que a participação nossa nessa mesa, Senhor Deus, possa nos alimentar espiritualmente, para que se cumpra a tua bendita palavra, para que nós, ó Deus, sejamos nessa hora alimentados por ti, para que possamos cumprir o êxodo também que o Senhor tem para nós. No decorrer da nossa vida cotidiana, as imensas e difíceis tarefas, muitas vezes, que o Senhor nos dá, sozinho nós não conseguiríamos. Obrigada, Pai, e confiados nessa fé, nós oramos a Ti a oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim
como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque eu recebi do Senhor, e também nos entrego, como diria Paulo, e faço essas minhas palavras, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu, dizendo aos seus discípulos: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Após cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, que eu faço em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E nisso consiste o mistério da nossa fé, que todas as vezes que nós comemos e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor e a sua ressurreição, até que ele venha. Eu convido o presbítero Marco, o presbítero Silas, a auxiliar na distribuição dos elementos. Tome o pão e o vinho, segure contigo, e no momento oportuno nós vamos ser juntos. Comamos e bebamos todos juntos? Senhor Deus, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Obrigada, Pai. Somos gratos de todo o coração pela comunhão do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor nos comunica através do sacramento da Eucaristia, que é a Santa Ceia do Senhor. Por tua grande misericórdia, nos preserva na comunhão dos santos eleitos, de modo que possamos perseverar, ó Pai, nas boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nela. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão e cada irmã que aqui está. Que eles possam sentir a sua presença viva e real, tal qual os discípulos naquele dia da transfiguração. Que o gosto do pão e do vinho nas nossas bocas nos lembre, ó Deus, que caminhar contigo é um viver diário e cotidiano das coisas simples. Que nos lembre que o seu corpo foi amassado como o trigo é amassado, e que o Senhor derramou o seu sangue como a uva, Senhor Deus, derrama o seu suco. Que esse sabor, ó Deus, na nossa boca nos lembre, Senhor Deus, que nós ainda estamos em êxodo, ainda estamos encaminhada por essa terra. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é contigo, mas enquanto a gente não é glorificado, enquanto o Senhor não vem, capacita-nos, ó Deus, para a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, por cada um que aqui está, pelas dificuldades que nós enfrentamos no cumprimento dessa missão, Senhor. É doença, é dificuldade de relacionamento, Pai, é falta de trabalho, é o dinheiro que não dá até o final do mês. São tantas demandas, Senhor. Por isso nessa hora nós clamamos por aqueles que estão doentes, pedimos de uma forma especial nessa hora pela Dona Divina. Fortalece a sua família também, ó Deus, nessa hora onde a saúde falta, que o Senhor venha restaurando a sua saúde. Pedimos pela Dona Rosinha, pedimos pelo seu Walter, ó Deus. O Senhor também fortaleça a Dona Maria José. Pedimos, ó Deus, por aqueles que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor sabe, o Senhor sonda o nosso coração, pelas imensas dificuldades que nós enfrentamos, ó Deus, no cumprimento dessa missão. Como é difícil descer do monte, Senhor. Mas o que nos dá esperança é que a Tua presença é viva e real, porque o tanto que o Seu Espírito diz ao nosso Espírito que somos Seus filhos e que não estamos sozinhos. Obrigada, Senhor, que essa certeza paire no nosso coração ao longo dessa semana. E quando a luta estiver difícil, que o Senhor traga à memória o que
que o Senhor quer de nós, essa esperança que nós alimentamos, que nós proclamamos aqui na mesa, que o Senhor ainda vem e que o Senhor ainda vai restaurar todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Oramos a Ti nessa hora, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Possa ser testemunha de Jesus até que Ele venha. Que Deus te fortaleça na missão longe do monte. Amém. Boa semana a todos e a todas.
e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que